Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, cumprimentando a todos e conclamando os pares a apreciarem a ata da sessão anterior. Nada havendo a ser anotado, vou-a por aprovada. Pedido de preferência com sustentação oral. O advogado está aí? Do doutor Israel Eugênio, o processo 41523, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, captação ilícita de sufrágio, Comodoro. 61ª Zona Eleitoral, eleições 2016, recorrente, coligação Unidos por Comodoro, recorrido Danilo Nascimento Teixeira e Jefferson Ferreira Gomes e ainda Valdenir dos Santos Vieira. Parecer escrito pelo desprovimento do recurso, o doutor Ulisses Rabaneda, o relator, está com a palavra. Excelência, pediria só um instantinho. Eu estou com uma dificuldade aqui para acessar o e-pleno. Está alegando que senha é inválida. Enquanto Vossa Excelência busca sua conexão com a internet, vamos chamar o próximo, que é o... Voltaremos, doutor Rabaneda, com sua permissão, a seguir no processo de Vossa Excelência. Números. Processo 3668, requerimento ação ordinária de impugnação de resultado das eleições municipais 2016, pedido de tutela antecipada, Piacás, eleições 2016, requerente coligação, o governo do povo, requerido a União. Parecer escrito para que seja reconhecida a incompetência deste regional para conhecer da ação e no mérito para que seja declarada decadência do direito de ação. Doutor Paulo Sodré, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de demanda da coligação O Governo do Povo, em que requer a anulação do resultado eleitoral das eleições municipais realizadas em Apiacás, Mato Grosso, no dia 2 de outubro de 2016. Relata em síntese que no dia das eleições, passou a receber diversas ligações de seus eleitores relatando que tinham ido votar, porém, nas urnas não aparecia a foto do candidato a prefeito, o senhor Sebastião Silva Trindade, e que, ao reclamar com os mesários, esses diziam que já teria computado o voto do eleitor. Os eleitores, os candidatos a vereadores e o candidato a prefeito à coligação, ora requerente, e o seu vice, se dirigiram à delegacia de polícia civil da cidade e denunciaram o que estava ocorrendo nas urnas durante a votação. Ao ser realizada a abertura da primeira urna, a rádio pertencente ao irmão do candidato e atual prefeito do município, Adalto Zago, já anunciava sua vitória antes mesmo de encerrar a apuração dos votos. A maioria dos mesários que trabalharam nas sessões eleitorais do município de Apiacás eram membros partidários ligados diretamente à pessoa do atual prefeito, Adalto Zago. Tais ocorrências foram denunciadas na Polícia Federal para investigação da suposta fraude nas urnas do município de Apiacás, Mato Grosso. Requer, ao final, a antecipação da tutela para que seja realizada a perícia nas urnas. Intimada, a Procuradoria-Regional Eleitoral requereu fosse ordenada a citação da União para somente depois ser oportunizado ao Ministério Público se manifestar nos autos. Contudo, de início, já se pronunciou pela incompetência absoluta desse tribunal para apreciar a matéria, requerendo a remessa dos autos ao juiz de primeiro grau. Devidamente citada, a União ofereceu contestação, arguiu em sede preliminar a incompetência absoluta desta Corte e a ocorrência da preclusão das supostas irregularidades, bem como preclusão para impugnação dos mesários, tido como parciais pela requerente. No mérito, insurgiu-se contra a pretensão da requerente. As folhas 54, nova petição da União requerendo a juntada de documentos. Em nova manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral reiterou a preliminar de incompetência absoluta dessa Corte e, no mérito, anuiu com os argumentos da União quanto à preclusão para impugnar a mesa receptora, o processo de votação e a apuração e a totalização dos votos, nos termos do artigo 63 e 69, ambos da Lei das Eleições, e do artigo 149, 69 e 171, todos do Código Eleitoral. Atento ao conto contido no artigo 10 do novo CPC, determinei a intimação da requerente para que se manifestasse a respeito dos argumentos citados tanto pelo Ministério Público quanto pela União, especialmente no que diz respeito ao declínio de competência. Em resposta, a requerente se insurgiu contra o declínio de competência por entender que essa Corte é quem detém a competência para o julgamento do presente feito,
postulando ao final pelo seu reconhecimento com a consequente apreciação do mérito e a procedência dos pedidos. É o relatório. Ouça, doutor Procuradoria. Procuradoria mantém o parecer. Mantido, doutor Paulo. Primeiro, a preliminar de incompetência absoluta. Razão assiste à Procuradoria Regional Eleitoral e à União que suscitaram a preliminar ora sob exame. O Tribunal Regional Eleitoral não detém competência originária para processar e julgar a presente demanda por se tratar de eleições municipais. Com efeito, o artigo 121 da Constituição Federal, ao contrário do que fez em relação aos demais ramos da Justiça no âmbito federal, não especificou qual seria a competência dos tribunais regionais eleitorais, dos juízes de direito com jurisdição eleitoral e das juntas eleitorais. Preferiu remeter à lei complementar tal definição. Nesse sentido, o texto constitucional que está aqui transcrito e peço vênia para não lê-lo. O Código Eleitoral, no seu artigo 29, ao definir a competência dos tribunais eleitorais, estabeleceu o quê? E aqui está, não vou ler, mas está delineado qual é a competência dos tribunais regionais, né? E, continuando, como se vê, não consta da competência do Tribunal Regional Eleitoral apreciar a eventual nulidade de um processo eleitoral, de forma originária, quando se tratar de eleições municipais. Neste caso, a competência é do juiz eleitoral de primeiro grau, nos termos do artigo 35 do Código Eleitoral, que assim dispõe. E aqui está a competência, especialmente o inciso 5º, tomar conhecimento das reclamações que lhe foram feitas verbalmente ou por escrito, reduzindo-as a termo e determinando as providências que cada caso exigir. E ainda, o item 16º e 17º, providenciar para a solução das ocorrências que se verificarem nas mesas receptoras, tomar todas as providências ao seu alcance para evitar os atos viciosos das eleições. Continuando, reforço. As eleições realizadas em 2016 foram as denominadas municipais e nessa espécie de eleições o tribunal é instância recursal. Logo, caso esse tribunal viesse a apreciar o pedido de anulação das eleições, em APACAS incidiria na supressão de instância e ofensa ao devido processo legal e ao princípio do juízo natural. Por outro lado, observe que o precedente citado pelo requerente inicial e na manifestação de folhas 91 e 93 para justificar o processamento feito nesta Corte, é uma questão de ordem, no recurso ordinário 592 do Maranhão, relator Nelson Jobim, ministro Nelson Jobim, não se aplica ao caso concreto por dois fundados motivos. O primeiro, porque ali se tratava de eleições ao cargo de governador, o Estado do Maranhão, cuja competência originária já é do TRE. O segundo, porque a matéria ali discutida era referente à competência do TRE do Maranhão para analisar os efeitos da validade dos votos atribuídos ao candidato que na oportunidade teve esse registro indeferido. Portanto, o precedente citado nada tem a ver com o caso concreto em hora de análise, porque se tratava de discussão oriunda de um processo de registro de candidatura em eleições gerais, não sendo o caso dos autos. Ante o exposto, o acolhimento da preliminar é a medida que se impõe no presente caso, porém, em que pese a preliminar de incompetência absoluta desse tribunal ter sido suscitada tanto pela Procuradoria quanto pela União, o desfecho do feito proposto por uma e por outra difere entre si. Eu vou abreviar, que na verdade o Ministério Público pede a remessa ao juiz de primeiro grau e a União pede a extinção. Na ótica do Código de Processo anterior, de fato ocorreria extinção, mas na nova ótica é o declínio da remessa mesmo ao juízo de origem, é o juiz competente. Então está transcrito aqui o novo CPC, que disciplina essa normativa, e portanto, finalizando, é que eu faço a inscrição à jurisprudência, remessa que não vem ao caso, só para poder fundamentar melhor o voto. Por isso, reconheço a incompetência absoluta dessa egrégia corte para tratar do mérito da ação sob exame e, em sintonia com o parecer ministerial, determina a remessa dos autos ao juízo eleitoral de primeira instância, que é a 50ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, nos termos do artigo 64, parágrafo 3º e 4º do novo Código de Processo Civil, restando prejudicada a análise da preliminar de decadência e prescrição por se tratar de matéria de mérito. É como voto, senhora presidente? Doutor relator, acatou a preliminar, declinando da competência para processar e julgar o feito. Eu consulto o doutor Rodrigo Curvo. De acordo com o relator. Doutor Marcos Faleiros. Senhor presidente, acompanho o relator. Doutor Ulisses Rabaneda. Estou de acordo com o relator. Doutor Divanir. Acompanho o relator. Desembargador Luiz.
Com o relator, senhor presidente. O tribunal, por unanimidade, declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao juízo eleitoral da primeira instância, 50ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Voltamos ao pedido de preferência da relatoria do doutor Ulisses Rabaneda, que é o processo 41523, ação de investigação judicial eleitoral, captação ilícita de sufrágio, Comodoro, 61ª Zona, coligação recorrente, coligação Unidos por Comodoro, recorrido Danilo Nascimento Teixeira, Jefferson Ferreira Gomes e Valdenir dos Santos Vieira. O parecer escrito pelo desprovimento, comunica o doutor Ulisses que há pedido de sustentação oral que deverá ser feito pelo doutor Danilo, pelo doutor Israel, pelo prazo regulamentar de 20 minutos. Com a palavra, o doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Unidos por Comodoro contra a decisão proferida pelo juiz da 61ª Zona Eleitoral nos autos da ação de investigação judicial eleitoral, que julgou improcedente o pedido contido na representação por captação ilícita de sufrágio, por reconhecer a inexistência de ilicitude na conduta dos representados, por entender não configurados os requisitos do artigo 41-A da Lei 9.504/97, nos autos da ação por ela movida em desfavor dos representados Danilo Nascimento Teixeira, Jefferson Ferreira Gomes e Valdenir dos Santos Vieira. Sustentou o pedido inicial a existência de captação ilícita de sufrágio nos dias 12 e 13 de setembro de 2016, quando o então candidato Danilo Nascimento Teixeira teria prometido a gratuidade do transporte para os acadêmicos que estudam em Vilhena, caso fosse eleito. Transcrevo no relatório, eminentes pares, as razões recursais e continuo dizendo que as contrarrazões foram apresentadas pelo desprovimento do recurso. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação, opina pelo desprovimento do recurso. Apenas para orientar o douto advogado, informo que eu estou desprovendo o recurso, até para analisar a pertinência, né, ficar claro a cargo de Vossa Excelência. É o relatório, senhor presidente. Concedo a palavra ao doutor Israel pelo tempo regulamentar. Excelentíssimas senhoras embargadoras Mariana Garbanino Povas, excelentíssimo doutor Ulisses Rabaneda, relator deste processo, na pessoa da qual cumprimento os demais membros desta corte, doutor Kleber de Oliveira, digno procurador regional eleitoral, ilustres servidores, um bom dia a todos. Como muito bem relatado pelo doutor Ulisses Rabaneda, a questão aqui ela é realmente bastante objetiva, né? E tratou-se de uma conduta, né, de uma campanha política exclusivamente do Danilo, que é o recorrido, né? Ele se dirigiu ali ao ônibus interestadual, em que os acadêmicos eles se dirigem à cidade de Vilhena, né, que é no estado de Rondônia. E o próprio Danilo, é importante registrar aqui que o próprio Danilo, por muitos anos, ele fez exatamente essa rota, né? Então, nada mais natural de que quando ele agora candidato a vereador, ele se dirigir àquele local para fazer o seu discurso político. Então, como muito bem relatado, foram 2 dias em que ele se dirigiu a esse ônibus, a esse trajeto interestadual, e fez ali uma promessa, o que inclusive está registrado na sentença, de reapresentação de um projeto de gratuidade de transporte. Então, não houve nenhum pedido, nenhuma promessa ilegal de campanha. E eu gostaria aqui de ler um trecho do parecer do Ministério Público que assim diz, abre aspas: em análise detida dos autos, notadamente da mídia anexada às folhas 33 e das provas testemunhais obtidas durante a instrução processual, depreende-se que as condutas atribuídas aos requeridos não configuram ilícito descrito no artigo 41A. Em outro momento ele diz: assim nos parece que o caso está a tratar de uma mera promessa de campanha relacionada às áreas de educação, transporte, corriqueiros em época de eleição, dirigidos indistintamente e genericamente à comunidade acadêmica, que depende ou venha a depender de deslocamento de ônibus ao município de Vilhena, Rondônia, para realizarem seus estudos. A situação claramente não se confunde com a promessa de vantagem indevida, a que alude ao artigo 41A da Lei 9.504, hipótese na qual as promessas
A promessa é dirigida à pessoa determinada e com definição específica das vantagens que terá o eleitor. Por isso, é incontroverso nesses autos que os fatos narrados foram essa promessa, né, de campanha foi feita exclusivamente pelo recorrido Danilo Nascimento Teixeira, não havendo se falar em condenação dos demais, uma vez que não existe nenhuma prova nos autos de que eles teriam consentido ou autorizado essa fala e essa propaganda política aí do Danilo. Então essa conduta, né, realizada naquele trajeto ali desse ônibus, ela tem um caráter genérico e impessoal. E não houve arregimentação de eleitores. Então, dessa forma, é impossível você configurar essa conduta como captação ilícita de sufrágio. Eu gostaria também de ler um trecho de um acórdão recente aqui do relatoria do ministro Gilmar, que é o recurso ordinário 1662, que registra o seguinte ensinamento. Abre aspas. A grave sanção prevista no artigo 41A da Lei 9.504 exige a presença de provas lícitas e seguras que indiquem todos os requisitos previstos na norma. E mais abaixo ele diz, o pedido genérico de voto em reunião política, longe de qualificar-se como captação ilícita de sufrágio, revela-se instrumento legítimo dos candidatos em pleitear a nobre função do representante. Prometer ou entregar alguma benesse com a finalidade específica de voto do eleitor, razão pela qual as promessas genéricas, sem o objetivo de satisfazer interesses individuais e privados, não são capazes de atrair a incidência do artigo 41A. Então, com essas considerações e com a ressalva do nobre relator, que já adiantou o desfecho do seu voto, eu peço a improcedência total deste recurso e em consonância com o parecer ministerial. Muito obrigado. Ouça, doutor Procuradoria. A Procuradoria ratifica o parecer. Ratificado, doutor Ulisses, se quiser também, já que antecipou e quiser resumir, fique à vontade. Presidente. Obrigado, presidente. A questão é bastante simples, pedir licença ao plenário, o voto está liberado. Estou dizendo no voto que o artigo 41A, a vantagem tem que ser pessoal. O que ocorreu aqui foi uma promessa, uma típica promessa de campanha do candidato no ônibus interestadual, onde ele dizia que reapresentaria um projeto de lei no sentido dessa gratuidade, se eleito fosse. Então não tem nenhum tipo de vantagem pessoal aqui, tratando-se de lícita proposta no caminho ali da campanha eleitoral. Junto precedente, estou concluindo da seguinte forma: com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, não havendo provas da captação ilícita de sufrágio, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo intacta a bem lançada sentença de primeiro grau. Como voto? Com voto, doutor Divanir. Com o relator. Desembargador Luiz Ferreira. De acordo com o relator. Doutor Paulo César. Com o relator. Doutor Rodrigo Curvo. De acordo com o relator. Doutor Marcos Faleiros. Senhor presidente, com o relator. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Obrigado, doutor Jael. Processo 59396, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, convenção partidária, ausência de filiação partidária, ilegitimidade para presidir órgão partidário e convocar convencionais, Partido Democrático DEM, Rio Branco, Mato Grosso, 52ª Zona Eleitoral, eleições 2016, recorrente Partido Verde de Rio Branco, recorrido Edson Gonçalves Mendes e Rosária dos Anjos Barreto da Silva. Parecer escrito pelo desprovimento, doutor Ulisses Rabaneda, relator, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Verde de Rio Branco contra a decisão proferida pelo respeitável juiz da 52ª Zona Eleitoral nos autos da ação de investigação judicial eleitoral, que julgou extinta sem resolução do mérito por inadequação da via eleita. A ação por ele movida em desfavor dos representados Edson Gonçalves Mendes e Rosária Anjos Barreto da Silva. A AEG teve como fundamento a alegação de que o primeiro representado, mesmo sem ser filiado a partido político, convocou e presidiu uma reunião extraordinária partidária para deliberar sobre o preenchimento de vaga remanescente ao pleito eleitoral 2016, ocasião em que foi indicado o nome da segunda representada. Em razões recursais, o partido alega, e aqui no relatório, senhor presidente, transcrevo trechos da alegação do partido.
Contra razões pelo desprovimento, doutora Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação, também opina pelo desprovimento do recurso ao relatório. Ouça, doutora Procuradoria. A Procuradoria mantém o parecer. Doutor Rabaneda com a palavra. Aqui também é bem simples a controvérsia, senhor presidente. Também peço o VN para resumir. O voto está disponibilizado. Estou desprovendo o recurso, porque o que se objetiva aqui, na verdade, é reabrir um debate que poderia ter sido travado no registro de candidatura. Então, estou dizendo aqui o seguinte: sob o pretexto da ocorrência de abuso de poder político atribuído aos recorridos, a hora recorrente ao argumento de haver irregularidade na representação do Partido Democratas por não ser o presidente filiado à agremiação, o Partido Verde Rio Branco, base no artigo 22 da Lei Complementar, lançou mão da AGE. Cito o artigo 22, que Vossas Excelências bem conhecem. Destarte a toda evidência a suposta irregularidade na representação do dirigente partidário e os fatos narrados tanto na inicial quanto na peça recursal não configura o uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de candidato ou de partido político. Suposta irregularidade na representação do Partido Democratas é materna interna corporis, que não pode ser arguída a qualquer tempo, e mais, partido político não tem legitimidade para questioná-la, principalmente se participou de coligação, como é o caso da recorrente, nos termos assinalados pela própria lei das eleições. Aqui estou citando um artigo que demonstra a ilegitimidade do partido atuar isoladamente. Cito um outro precedente dizendo que essa questão é matéria interna corporis. E continuo dizendo que, de qualquer sorte, ainda que fosse legitimado, a oportunidade para impugnar o registro de candidatura da recorrida Rosário dos Anjos Barretos da Silva, ou mesmo questionar a legitimidade da participação do Partido Democratas, seria através da ação de impugnação de registro de candidatura, previsto no artigo 3º da Lei Complementar 64. Cito o artigo e concluo, senhora presidente. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo intacta a bem lançada sentença de primeiro grau. Como voto? Como vota o doutor Divanir? Com o relator. Desembargador Luiz. Com o relator. Doutor Paulo Sodré. Com o relator. Doutor Rodrigo. De acordo. Doutor Marcos Faleiro. Senhor presidente, acompanha o relator. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Pauta administrativa, processo 2083, designação de juiz eleitoral para jurisdicionar a 57ª Zona Eleitoral Paranatinga, requerente sessão de registro de membros de juízes eleitorais. Sou a relatora. Recurso administrativo impulsionado pela Seção de Registro de Membros e Juízes Eleitorais, em que relata a necessidade de designação de juiz titular para a 57ª Zona Paranatinga, tendo em vista o encerramento do biênio da excelentíssima senhora Miriam Pavan Schenkel, ocorrido em 15 de 12 de 2016. A unidade informa que a referida comarca é de segunda entrância, contando com outros magistrados ali jurisdicionando, motivo pelo qual foi publicado o edital 01/2017 para inscrição dos interessados em concorrer à vaga de juiz da zona eleitoral em apreço. Acrescenta que nos termos do artigo 3º da Resolução TRE número 1813/2016, inscreveram-se tempestivamente 2 magistrados que declararam não incidência de impedimentos legais, bem ainda a viabilidade de locomoção à sede do cartório eleitoral nos termos do artigo 3º do provimento da Corregedoria 10/2012. Como os inscritos ainda não exerceram a jurisdição eleitoral, a unidade consultou o Tribunal de Justiça e verificou que os magistrados tomaram posse da comarca e na carreira em data idêntica, restando como critério de desempate a idade, conforme o artigo 4º, parágrafo único da Resolução TRE 1813/2016, que determina que para a designação do juiz eleitoral, primeiramente observa-se a antiguidade do magistrado da comarca, e caso haja empate, terá preferência o juiz mais antigo na entrância. Persistindo a situação, utiliza-se como critério o juiz mais antigo na carreira e, por fim, o mais idoso, que é aplicado ao caso em análise e resultou na classificação apresentada a seguir. Eu faço um quadro demonstrando a antiguidade da comarca, na entrância, na carreira e a idade de todos eles, acabando de recair a
o desempate na pessoa do Dr. Jorge Hassib Ibrahim, que é o mais de idade de nascimento mais antiga que o Dr. Fábio Alves Cardoso. Então, encaminho a votação pela designação do Dr. Jorge, precedida da dispensa do excelentíssimo senhor Fábio Cardoso. Consulto todos se estão de acordo com a indicação. De acordo. Todos de acordo, resolve os membros do Tribunal Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, designar o excelentíssimo senhor Jorge Hassib Ibrahim, juiz de direito da primeira vara da comarca de Paranatinga, para exercer a função de juiz eleitoral da 57ª Zona Eleitoral pelo período de 2 anos, com efeitos a contar da lavratura do termo de entrada em exercício. Terminada a nossa pauta, deixo a palavra livre, caso alguém dela queira fazer uso. Senhora Presidente. Pois não. Obrigado. Para informar aos eminentes pares e a senhora Presidente, que na data de amanhã, após a sessão, ficou marcado para as 10h30, dia 21, portanto, vai ser realizada a primeira reunião para a instalação do Comitê Gestor Regional do Processo Judicial Eletrônico, do PJE. O tribunal me indicou para presidir esse comitê. São 2 as instâncias, na verdade, o comitê regional e também um grupo de trabalho para operacionalizar essa implantação, e que já está definido um cronograma pelo Tribunal Superior Eleitoral para que ocorra no dia 5 de junho de 2017 no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Então amanhã é a primeira reunião do comitê, que é integrado pela Procuradoria Regional Eleitoral, por um juiz do primeiro grau, Dr. Gonçalo, representantes da OAB, da Defensoria Pública da União, servidores da casa, e temos uma pauta primeira que seria a instalação do Comitê Gestor Regional, propriamente dito. Vamos submeter ao conhecimento do comitê para validação as propostas do grupo de trabalho, que já foram feitas, uma série de minutas e de ações sugeridas para que o próprio comitê se integre. Deliberações gerais, evidentemente, e eu quero deixar aqui o convite a todos, e de maneira bastante especial, se me permitam, ao Dr. Paulo como diretor da escola, porque haverá, senhora Presidente, uma etapa fundamental para a implantação do processo judicial eletrônico, que é a capacitação de magistrados, servidores, advogados, defensores, de membros do Ministério Público, para que oportunamente esse novo sistema no âmbito da Justiça Eleitoral, porque sabemos que no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por exemplo, já está rodando plenamente o processo judicial eletrônico, mas oportunamente essa capacitação será fundamental para a efetiva implantação, e nesse sentido, como já é de conhecimento do Dr. Paulo Sodré, nós contamos de maneira irrevogável, não há possibilidade outra, que não com a capacitação e o apoio da Escola Judiciária Eleitoral, para que possamos desenvolver esse trabalho oportunamente. De modo que fica aqui o convite para amanhã, tão logo se encerra a sessão, essa primeira reunião do Comitê Gestor Regional do PJE. Senhora Presidente, como meu nome foi citado, permita-me falar. Agradeço o convite, como já havia lhe dito, doutor Rodrigo, estarei presente e levarei também a doutora Janes, que é a nossa coordenadora da ED, para que a gente vá se inteirando dos aspectos práticos, para que no momento ideal a gente possa entrar e fazer essa parceria com Vossa Excelência. Obrigado. A implantação do PJE é uma quadra da maior importância para esta corte, e eu não tenho dúvida nenhuma que Vossa Excelência, presidindo essa comissão, irá trazer o maior sucesso para a implantação de importante ferramenta para este tribunal. E com a ajuda da escola, com certeza, os estudos serão os melhores possíveis. Pois muito bem, agradecendo imensamente a presença de todos, a colaboração dos nossos servidores, declaro encerrada a presente sessão.